de diversas formas no nosso meio. E eu creio que Ele continuará falando conosco. Amém? Quantos querem ouvir a voz do Senhor aqui? Aleluia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. E desde já eu agradeço aos pastores pela confiança, ao ministério, que está aqui mais uma vez com essa oportunidade de falar da palavra do Senhor. Aleluia. Todos acharam? 2 Reis, capítulo 4. Oh, glória. Diz assim a palavra do nosso Deus. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrama daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Podem se assentar em nome de Jesus. Quantos creem nessa noite que é noite de milagre? E quantos precisam de algo da parte do Senhor? Aleluia. Eu creio que todos nós que estamos aqui nessa noite, chegamos aqui porque entendemos que precisamos de algo da parte do nosso Deus. Antes que eu entre ao texto lido, capítulo 4, aleluia, de 2 Reis, ele vai do verso 1 ao verso 37. E do verso 1 ao verso 7, ele vai narrar a história que lemos, o milagre do azeite. Mas do verso 8 ao verso 37, ele vai contar, ele vai narrar um outro milagre, a ressurreição do filho de Sunamita. Duas histórias que trazem para nós lições maravilhosas de que Deus é Deus que faz acontecer quando ainda nós achamos que não tem mais jeito. Quando a situação ao meu e aos teus olhos ela não tem mais condição de acontecer, Deus entra e faz, porque o possível cabe a nós, mas o impossível cabe ao Senhor. Aleluia. O texto vai relatar duas histórias, duas mulheres, duas famílias. Uma família, uma mulher que se encontra viúva, uma mulher que agora se encontra numa dificuldade dentro do seu lar, uma mulher que agora se vê sozinha, porque diferente dos dias atuais, em que nós mulheres brigamos e lutamos pela nossa independência, naquele tempo a mulher ela vivia debaixo da provisão do seu esposo. Então aquela casa agora perdeu o provedor, aquela casa agora perdeu aquele que ajudaria, que iria auxiliar, que iria trazer o sustento para dentro do lar. Aquela casa agora chora, aquela casa agora está passando por dificuldade, aquela casa agora, de repente ela olha e encontra só vazio. Aí ela olha para os seus filhos, e os seus filhos é o motivo dela não parar, os seus filhos é o motivo dela não retroceder, os seus filhos
vida que nos querem nos fazer parar, mas olha para o motivo que você tem para não recuar, para não retroceder. Qual é o motivo que você tem? O Senhor tem nos dado um motivo todos os dias para que nós não venhamos esmorecer diante da nossa luta. Essa mulher, essa primeira história, narra a história de uma mulher pobre que está passando necessidade nesse momento, uma dificuldade. Por quê? Porque o marido morre e, além de morrer, deixa dívida. A segunda história vai narrar uma mulher rica, mulher que tem dinheiro, mulher que podia suprir as necessidades financeiras, mas algo faltava dentro da casa. Aquela mulher, a história diz que ela vê Eliseu passar e toda vez que ele passa, ela observa. E certa vez ela vai virar para o seu esposo e vai dizer: aquele homem é um santo homem de Deus. Façamos para ele um quartinho lá no nosso terraço. Assim foi feito. Ali toda vez que ele passava, ela convidava, ela era hospitaleira, ela fazia questão que ele chegasse, que ele se alimentasse naquela casa. Aquele homem, então, esse profeta, ele começa a observar que alguma coisa faltava. Eu quero te dizer, irmão, por que antes de eu entrar no texto, eu estou trazendo essa questão da primeira e da segunda história? Porque o momento de escassez chega para qualquer um. O momento da dificuldade bate na porta de qualquer um. Havia dificuldade na casa do pobre, da viúva, mas também havia dificuldade na casa daquela mulher que tinha condições. Porque nem tudo é dinheiro. De repente aquilo que tem valor para você não é o dinheiro, é a tua família, é a tua casa. Aquela mulher, ela tinha sonhos de gerar. Aquela mulher, ela teria um filho, mas só, irmãos, que a Bíblia diz que o seu marido já era velho. E de repente, a Bíblia não diz que ela era estéril. O que acontecia, somente diz que ela não tinha filho. E envia o Geazi, o profeta envia Geazi e diz: pergunta a ela o que ela precisa. E aqui vai dois paralelos. A mulher que o seu marido morre, ela vai à procura de Eliseu. E ela vai à procura dele como alguém que sabia quem estava procurando e tinha autoridade para dizer aquilo que ela queria. O meu marido, o teu servo, não era qualquer um, era o teu servo, ele morreu. E no segundo, já é ele que manda perguntar. E a primeira pergunta é: como posso ajudá-la? Já na segunda história, ele vai dizer: como eu posso te ajudar? E nessa noite não é diferente. O Senhor reservou para cada um de nós que estamos aqui, para nos fazer uma pergunta: o que queres que eu te faça? Como eu posso te ajudar? O que você precisa da minha parte nesta noite? Que o homem não pode fazer, que a medicina não pode fazer, que o teu dinheiro não pode fazer, que nada do que tem na terra, do natural, possa fazer por você e para você, pela tua casa, pela tua família, pela tua saúde. A pergunta é: o que queres que eu te faça? No livro de Mateus, capítulo 20, verso de número 32, vai narrar a história que Jesus está passando e uma multidão o acompanha. E no meio dessa multidão, dois cegos começam a caminhar juntamente e começam a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão se incomoda, irmão, e começa a dizer: fica quieto, ele não vai te ouvir. Quanto mais mandavam se calar, ele mais gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é que tem calado a tua voz? O que é que tem te feito parar de clamar por aquilo que você precisa? Essa noite o Senhor está falando: não deixa nada no meio do caminho te parar. Continua intercedendo, clamando, porque o Senhor te ouve.
cura esses cegos, traz visão. Ele pergunta: o que vocês querem? Jesus não sabia que eles queriam a visão? Sabia. Mas quando a gente abre a nossa boca e a gente confessa ao Senhor aquilo que nós precisamos, é nós expressando ao Senhor. Eu não só estou falando de boca, mas eu estou pedindo a Ti porque eu creio, porque eu tenho fé, porque eu sou dependente de Ti e porque eu sei que o Senhor pode fazer. Às vezes a gente para tanto tempo para pedir algo para alguém que não pode nos ajudar, mas a necessidade de falar para alguém é tanta que a gente esquece que também tem um Deus que está do mesmo jeito, pronto a nos ouvir, mais ainda nos abençoar. Amém. Realizar os seus feitos sobre nossas vidas. Essa mulher do texto que lemos, ela começa a dizer: teu servo. Irmãos, esse servo não é ser qualquer um, não é qualquer coisa. Aleluia. Ele era servo, ele entendia das escrituras e cumpria tudo aquilo que a Bíblia dava como ensinamento e instrução. Ele estava ali, caminhando, fazendo a vontade do Senhor. E não tem como o Senhor não abençoar quem é obediente. Não tem como o Senhor não abençoar quem é servo de verdade. Quem deixa de fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Não tem como o Senhor deixar de fazer. O Senhor faz porque Ele é fiel, não porque nós merecemos, mas por causa da sua fidelidade conosco. Ele realiza. Essa mulher, ela vai colocar em primeiro lugar o teu servo. Ela poderia começar dizendo: meu marido, porque quando a gente está com algum problema, a gente quer logo mostrar o nosso problema. Mas ela começa a dizer que ele é teu servo. É como se, em outras palavras, ela dissesse assim: no culto da libertação ele estava lá, no culto de adoração ele estava lá, quando precisava orar por alguém ele estava lá, quando era para varrer ele estava lá, quando era para limpar ele estava lá. Ele fazia, seja lá o que fosse, mas ele fazia para que o Senhor fosse glorificado. E agora ele morreu. Só que agora que ele morreu, a dificuldade chegou. E no meio dessa dificuldade, que era a sua falta, a sua ausência, não bastasse isso, bate credores na minha casa. Existe uma dívida que eu não consigo pagar. Irmãos, quando você deve hoje, nos dias atuais, existem ainda pessoas que vai pegar o que é teu de bem dentro da sua casa. O que tu tem de melhor? Se é a tua geladeira, que é aquela que congela em cima. Agora eu fiquei sabendo que tem uma que não congela por 10 dias. Já viu isso? A carne fica... até falei para o antes, olha que interessante foi. A carne ela se conserva durante 10 dias sem ser congelada. Olha a tecnologia só avançando. Aí ele vem e quer pegar o quê? O que de melhor. Só que ele chega na casa, entra na casa, o que ele vê de melhor? Os filhos. Porque ela não tinha aparentemente nada que aos olhos dele fosse recompensar a dívida. Mas os filhos, a Bíblia diz que são herança do Senhor. Então a tua herança, ainda que você não tenha tesouro na terra, tu tem tesouro no céu. Ainda que tu não consiga ver aquilo que tu tem de bens materiais, aleluia, como herança, o teu filho, a tua casa, a tua família é a tua herança. Zele por ela, cuide dela. É noite de cura. E nessa noite eu quero falar de cura emocional. Essa mulher estava ferida, estava machucada, estava triste, estava ali sentindo a dor da perda. Mas ela soube a quem recorrer. Quando o credor chega e começa a ver e diz: olha, amanhã, nesse mesmo horário eu volto. E se você não pagar a dívida, eu levo os seus filhos. Ela vai em busca de quem ela sabia que podia fazer algo por ela. Ela vai de encontro ao profeta Eliseu. Eu quero te dizer, meu irmão, que para ser servo tem que ter renúncia.
servo de verdade, tocar ou mover o coração de Deus, tem alguns atributos que contribuem, que a segunda escritura da palavra vai nos ensinar. E antes de eu falar da parte B desse texto, eu quero falar sobre esses atributos. Que a primeira é a humildade. Não confunda a humildade com pobreza. Não confunda a humildade com não se vestir bem. Não confunda a humildade com você chegar e não saber falar tão bem. Não é isso. Ser humilde é você entender, é você compreender, é você saber baixar a guarda quando alguém é maior que você. E sem ser diferente com isso, mas entender que ser humilde é servir. E a própria Bíblia vai nos dizer isso em Mateus 20, lá pelo verso de número 26 a 28. Melhor é servir. Ser maior, sirva. Ser humilde é você aprender a servir o próximo, ajudar o próximo, estar servindo ao próximo. A segundo atributos que eu gostaria de falar é sobre obediência. 1 Samuel 15, 22 vai dizer que o melhor é obedecer do que sacrificar. Quero falar também sobre fidelidade. Salmos número 92, verso 2 vai dizer que pela manhã nós anunciamos a sua benignidade, mas à noite a sua fidelidade. E aqui eu lembro, sabe de quem? De Daniel. Daniel foi parar na cova dos leões, mas não negou ao Senhor, não se prostrou a outro Deus, a outra imagem. Ele continuou fiel ao Senhor que ele servia, ao Deus ao qual ele servia. Ser fiel até a morte, irmão. Ser fiel ao Senhor. Eu quero falar também sobre o amor, que João 13 vai nos dizer: amai uns aos outros como eu vos amei. Quando nós amamos o nosso próximo como Cristo nos amou, nós estamos sendo discípulos de Deus, discípulos de Jesus, porque Ele amou. A própria palavra vai dizer que quem não conhece o amor não conhece a Ele, porque Ele é amor. A perseverança. Quero falar sobre a pureza de coração e sobre a dependência de Deus, que está lá em Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Todos esses atributos que eu acabei de dizer aqui faz parte do pacote de um servo do Senhor. E aí a gente que tem que parar e olhar para nós e pensar: será que eu estou dentro desses requisitos? Será que eu tenho sido humilde, manso? Será que eu tenho tido perseverança no meio da luta? Será que eu tenho tido amor? Será que eu tenho sido misericordioso? Porque o meu Deus me ensina a ser misericordioso como Ele tem misericórdia. A gente precisa parar para refletirmos sobre nós, em quem nós somos em Deus. Essa mulher, ela começa relatando que ele era o servo do Senhor, como eu disse. E tudo isso estava embutido nesse pequeno texto, teu servo. Mas agora os credores vêm. Agora ela se desespera por um momento, mas ela vai em busca do profeta. E ele diz para ela: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela vai dizer para ele: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Quantas das vezes a gente olha para a situação que estamos passando e dizemos: eu não tenho nada. Mas se a gente for olhar, a gente tem. E muitas das vezes, isso é uma frase muito dita, a gente chega a ser egoísta e ingrato. Por quê, irmão? Porque se a gente olhar um pouquinho para trás, tem alguém muito pior. Você ainda veste, você ainda come, ainda que não seja o que tu queira comer. Você ainda tem um teto. Você ainda vive sob uma forma digna. E quantas pessoas
hoje queria estar no teu lugar. Ela vai dizer: eu não tenho nada. Mas aí ela lembra: tem uma botija com um pouquinho de azeite. Entenda que o teu pouquinho para você, Deus transforma em muito. Eu não sei se você entrou aqui hoje com pouca fé, mas hoje você vai sair daqui com muita fé. Eu não sei o que é, qual é a situação que você chegou aqui, que é pouquinho aos teus olhos, mas que Deus, no momento em que nós estamos aqui, está multiplicando, transformando, para fazer um milagre acontecer através desse pouquinho que você chegou aqui. Busque ajuda no lugar certo. Ela foi um profeta. Não despreze o que você tem, ainda que aos teus olhos seja pouco, mas coloque a sua fé em ação. Colocar a sua fé em ação é você orar ao Senhor com esse teu pouquinho e você acreditar que Deus vai fazer, ainda que seja pouco aos teus olhos. Deus sempre fala, irmão, com aquele que fala com Ele. Deus ama falar com aquele que busca, com aquele que vai até Ele. Deus nunca nos deixa falar sozinhos. Nós sempre temos resposta, ainda que não sejam imediatas, nem da forma que nós devemos entender tão claramente, mas sempre tem resposta para mim e para você. E quando Ele te responder, faça aquilo que Ele manda. A mulher, ela obedeceu a ordem. Eu penso que ela poderia ter pensado: que doideira, que loucura, eu estou falando que eu só tenho um pouquinho e Ele está mandando eu pegar um monte de vasilhas. Obedeça sem questionar. Simplesmente ouça a voz do Senhor. Aquilo que Ele mandar fazer, faz. Aquilo que Ele falar não faz, não faz. Porque a obediência gera bênção para as nossas vidas. Essa mulher, então, ela vai fazer exatamente como Ele ordenou. Ela vai aos seus vizinhos, ela começa a pedir vasilhas emprestadas, e pede a um, e pede a outro, e pede a outro. E a gente costuma ouvir pregações dentro dessa mensagem dizendo: é bom que você tenha um bom convívio com a vizinhança, porque se você não tiver, eles não vão te emprestar vasilha. Mas quando você tem um bom convívio, é certo você chegar lá, pedir, e aqui a pessoa vir te abençoar com aquilo que você está precisando. E essa mulher começa a pedir vasilhas. E as vasilhas vão chegando, vão chegando, vão chegando. E quanto mais vasilha vai chegando, eu posso conjecturar que ela provavelmente pensa: e agora? Ele mandou pegar vasilhas, entrar para o quarto, fechar a porta junto com os meus filhos e derramar azeite. Mas esse azeite não deve encher nenhuma vasilha. Só que é no meio do processo, é no meio do caminho, é no meio da tua fé, é no meio da tua obediência que Deus vai fazendo aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, aquilo que não chegou no teu coração, aquilo que para você é impossível. Deus entra e faz acontecer. Basta somente obedecer, irmão. A ordem é obedecer, para que nós venhamos vivenciar milagre de Deus. Tem que ter obediência. A ordem foi: não entre e fica orando. A ordem foi: entra, pega a vasilha e derrama azeite. E ela faz. E ela começa a derramar. E ela começa a derramar. E ela começa a derramar, e me dá mais vasilhas, e me dá mais vasilhas, e me dá mais vasilhas. O texto não diz quantas vasilhas, mas eu posso aqui dizer que se ela pega 100 vasilhas, as 100 vasilhas seriam cheias. Se ela pega 10 vasilhas, seriam 10 cheias. Se ela pega 20, eu não sei se você está entendendo, mas é de acordo com a tua fé, irmão, que você vai receber nessa noite. Qual é o tamanho da tua fé para você receber o milagre que você precisa hoje? A mulher, eu não sei quantas vasilhas pegou, mas a quantidade que ela pegou, Deus honrou, Deus fez milagre, Deus multiplicou, Deus fez acontecer aquilo que já havia sido derramado como promessa. Pega as vasilhas, derrama azeite.
cheio hoje, para ser renovado hoje, para ser curado hoje, para ser liberto hoje, para ser avivado hoje, para receber aquilo que você veio buscar hoje, porque eu tenho certeza que cada um de nós entramos aqui precisando de algo da parte do Senhor. E se você crer, você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou. Se você crer, você também vai vivenciar dos mesmos milagres que essa mulher vivenciou nesse capítulo. Porque ela creu. Porque ela não questionou. Glória a Deus. E hoje, simbologicamente, eu e você somos essas vasilhas. Eu e você. E o Senhor quer derramar do seu azeite sobre nós. E azeite não é qualquer coisa. Azeite ele é usado para várias funções. O azeite é algo muito caro, importante, precioso. O azeite tem o símbolo do Espírito Santo. O azeite ele traz, através da unção, a cura. Ele unge e levanta homens e mulheres para a glória do nome de Deus. O azeite ele tem várias. E uma delas é iluminar, é aquecer, é servir para cozinhar, é servir para cozinhar, para aquecer, para iluminar. Tem mais um que eu tinha separado. Enfim, o azeite ele tem as suas qualidades e ações. E nessa noite o azeite vai ser derramado sobre a minha e a tua vida. Aleluia. Para fazer com que nós venhamos brilhar à luz do Espírito Santo, aquecendo o nosso coração. Que nós venhamos ser alimento para quem precisa. Que nós venhamos verdadeiramente nos colocar na mão do Senhor para que Ele venha nos usar como azeite. Aleluia. É como remédio. Eu vim buscar aqui porque eu achei interessante. Às vezes é nós mesmos que somos o remédio de quem precisa lá fora. Às vezes é só um abraço, às vezes é só uma palavra. Eu não sei de que forma o Senhor ele quer te usar, mas uma coisa eu sei, Ele quer te usar. Ele te escolheu, Ele te chamou para te usar, para que nós venhamos ser azeite, para que nós venhamos transbordar desse azeite, para que nós venhamos ser cheios desse azeite, dessa unção que o Senhor está derramando sobre nós neste culto de cura e de libertação. A começar de nós, irmãos, porque eu não tenho como dar azeite se eu não tenho azeite. Eu não tenho como dar remédio se eu não sou a cura. Eu não tenho como alimentar se eu não me alimento. Eu não tenho como dar aquilo que eu não tenho. Então nessa noite o Senhor nos trouxe neste lugar para nos abastecer, para que nós venhamos sair dessa porta para fora, para ser cura na vida de alguém, alimento na vida de alguém, para que nós venhamos transportar na luz do Espírito Santo. Às vezes a gente quer ver Deus fazer na vida de alguém, mas a gente esquece que muitas das vezes Deus quer começar de nós. Quantas vezes eu dizia: Senhor, meu esposo, Senhor, olha aí, eu vou para a tua casa, Senhor, eu faço, eu aconteço, mas Deus, olha meu esposo, mas ele precisou trabalhar em mim primeiro. Teve áreas que ele precisou trabalhar em mim, para que as coisas fossem acontecendo. É necessário a gente entender que Deus vai fazer, mas vai começar de uma atitude nossa. Se essa mulher não se levanta e toma essa atitude, certamente a história seria outra. O credor entrava e pegava os filhos, e quem perdeu o marido agora ficaria sem filho. Não aceite derrota na tua vida. Não aceite a história ter um fim que você não deseja, mas para isso se levanta, se posiciona, obedece, faz a obra como Deus tem mandado você fazer. Coloca a mão na arada, e se já colocou, não pode tirar, porque não tem como olhar para trás. Deus conta comigo e Deus conta contigo. Cadê você de
pé para ser cheio nessa noite? Cadê você que entendeu a mensagem e não aceita sair daqui da mesma maneira que chegou? Cadê você que tem olhado para você e dito: Senhor, eu hoje sou a vasilha, eu sou o vaso, me enche, Senhor. Será que você pode ficar de pé para você receber de Deus nessa noite? Porque isso é fé, irmão. É fé. Se você tem fé para crer que Deus vai fazer, saiba que Deus vai fazer. Marca o dia de hoje, terça-feira, 11/2, culto de libertação de 2025. Anota na tua agenda e diz: Deus me encheu para que eu possa fazer algo lá na minha casa, para que eu possa viver o milagre, a multiplicação, a restauração. Aleluia. Deus vai começar de mim e de você. Aleluia. Você é a vasilha. E como vasilha, ergue as suas mãos para o céu. E começa a pedir a Ele assim, ó, como forma de quem está pedindo para receber. E começa a pedir a Ele, me enche, Senhor. Derrama da tua unção sobre mim, derrama do teu óleo sobre mim, derrama cura sobre mim, transborda em mim. Me ajuda, Senhor, na minha caminhada. Me ajuda a ser quem o Senhor quer que eu seja. Me ajuda a ser referência na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, na minha rua, aonde eu sento, aonde eu passo. Que pessoas possam olhar para mim e ver algo diferente. Que aonde eu chegar, Senhor, como óleo, eu possa iluminar, eu possa aquecer, eu possa alimentar, eu possa trazer cura na vida daqueles que estarão ao meu redor. Começa a pedir isso para Ele. Começa a pedir: Senhor, mas começa de mim hoje. Que diminua eu que Tu cresça. Trabalha dentro do meu interior. Senhor, começa a trazer, Senhor, de dentro para fora. Ano de transformação, ano de mudança, ano de metanoia. Começa na mente, Senhor. Começa a trabalhar na nossa mente, no nosso coração. Ah, meu Deus, vai enchendo a Tua igreja, vai enchendo o Teu